Olá pessoal, então avançando um pouco mais no nosso conteúdo, para a gente dar conta de algumas reflexões da nossa disciplina, nós vamos falar um pouco sobre o positivismo de Comte. Naquela aula que nós fizemos pelo Google Class, alguns de vocês já se posicionaram, fizeram alguns questionamentos, enfim. Mas vamos tentar recuperar algumas ideias principais desse momento, que a gente chama do positivismo de Comte. Enfim, vai ser rápido só para a gente recuperar mesmo algumas ideias. Bem, no século XIX, estamos trabalhando, a filosofia do século XIX, o positivismo é um movimento que vai glorificar as ciências, já falamos sobre isso, e vai rejeitar os conhecimentos metafísicos, denunciando que suas afirmações não podem ser verificáveis, conhecimento com base na metafísica. O conhecimento fornecido pelas ciências seria suficiente para esgotar o real. Então, o positivismo traz essa afirmação da validade do conhecimento científico. Nesse sentido, pode-se dizer que o positivismo é contrário às ciências abstratas e antifilosóficos, sendo por isso pouco estudado em história de filosofia, porque é extremamente científico, inclusive nega, traz essa ideia de antifilosófico, um conhecimento antifilosófico, que eu já havia falado para vocês, que a filosofia pare a ciência, mas chega um momento em que a ciência nega a filosofia. É esse momento aqui do positivismo, com base no Kant e outros que nós vamos ver. Pois bem, o espírito positivista, ele vai se associar ao ideal de neutralidade da ciência, dizendo que a ciência é neutra. O que ela diz, ela é imparcial, ela afirma, então o que ela disser é dado como verdade. A ciência seria o conhecimento por excelência. Os conceitos e expressões possuem significados e apenas se puderem ser relacionados a eventos reais por meio de operações de mensuração, ou seja, se forem operacionalizados. Então, dá essa cientificidade a partir da questão das técnicas, dos métodos de teste, de pesquisa, de observação, de aprovação. E aí o positivismo propõe também um humanismo ateu ou ateísmo científico. Então, geralmente as pessoas muito ligadas à ciência tendem a negar, a negar essa questão metafísica, essa questão de Deus, com a superação dos estágios teológico e metafísico pelos quais teria passado a humanidade. Então o positivismo vem negar essa questão muito religiosa, essa questão muito abstrata. Para a ciência, o conhecimento é fático, é objetivo, é concreto, é infalível, é o conhecimento por excelência. Nesse sentido, o positivismo vai propor uma religião da humanidade. Então, o conhecimento científico vai ser considerado uma espécie de religião. Muitas pessoas vão seguir fielmente o conhecimento científico. E é um pouco disso também que a gente está vendo agora, nesse momento conturbado de coronavírus. Algumas pessoas muito científicas, outras vão buscar ajuda em Deus, enfim, um pouco essa relação. Mas temos algumas características bem específicas do positivismo. O positivismo vai trazer na obra Discurso sobre o Espírito Positivo, o Comte, que já vamos falar um pouquinho do Comte, ele aponta as características fundamentais que distinguem o positivismo das outras filosofias. Seria o seu compromisso com Então ele vai dizer que o positivismo tem o compromisso com a realidade, com a utilidade, é um conhecimento útil, com a certeza, é um conhecimento certo,
tem precisão, um conhecimento preciso, tem organização, ele é organizado, ele é sistemático, ele é fático, né? E tem relatividade, né? Pode fazer relação aí com outros, a questão da generalidade. Então, se faz uma pesquisa com uma amostragem, 10% da população disse isso, então isso que a população disse pode ser considerado científico. Geralmente, quando se trabalha com conhecimento científico ligado a pessoas, a pesquisas mais abertas, se trabalha com 10%. Então, é isso que a gente vai chamar de relatividade, né? Então, aqui nós temos, baseado no positivismo do Comte, essas características. Percebam que são características extremamente fortes, né? Certeiras e que trazem assim um tom de autoritarismo, de imperialismo, realidade, utilidade, certeza, precisão, organização, relatividade. E propõe uma reforma da sociedade. Um dos temas centrais da obra filosófica do Comte é a necessidade de uma reorganização completa da sociedade, né? Essa reconstrução da sociedade seria o que para Comte? Na generalização das opiniões, de ideias, dos costumes, são as ações dos homens. Trata-se, portanto, de uma reestruturação intelectual das pessoas e não de uma revolução institucional ou social, como propunham outros filósofos. A reforma da sociedade proposta por Kant deveria obedecer os seguintes passos: reorganização intelectual, depois moral e por fim política, porque para Kant, com seu positivismo, a base do conhecimento, a base de sustentação da sociedade é o conhecimento, né? E é o conhecimento científico, positivo, exato. Por isso ele propõe que essas questões morais, essas questões políticas podem ser trabalhadas depois. Primeiro é preciso compreender, é preciso reestruturar a humanidade a partir, né, dos princípios da formação do indivíduo com esse caráter científico, né? Tem muito aí a fala do presidente, inclusive, né? Conhecimento que não produz nada, que não é concreto, que não tem utilidade, não serve. Então é um pouco positivista, né? Não é à toa que está lá na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Então, Comte trabalha nessa linha. Mas quem é Comte, né? Por que esse cara disse tanta coisa? Observa, esse cara não, esse filósofo disse tanta coisa que faz muito sentido para a ciência. Comte é um filósofo francês, né? Auguste Comte, e é considerado o fundador do positivismo e dessa questão mais social. Pode-se dizer que todo o pensamento de Comte gira em torno da ideia de ordem interpretada de uma perspectiva conservadora, viu? A ordem é concebida de maneira rígida, hierárquica e coisificada. Seu objetivo é a reorganização da sociedade a partir de uma reforma intelectual, o que terá influências decisivas sobre as práticas políticas, tanto em Portugal e, por consequência, no Brasil. Tem aí essa frase da bandeira, como já dissemos, é uma frase basicamente do Comte. E o Comte, ele vai defender que o conhecimento do mundo se origina da observação e vai negar a possibilidade do conhecimento de objetos físicos não observados. Para ele, o conhecimento que não pode ser observado, que não pode ser tocado, a metafísica, isso não produz conhecimento. O conhecimento é real, o conhecimento tem que ser testado, observado. O positivismo seria, portanto, um método de estudo restrito ao observável. Como Comte, o filósofo francês, afirma que as coisas em si não podem ser conhecidas, né? Então, o seu trabalho de maior destaque é o curso de filosofia positiva, onde ele faz um tratamento enciclopédico das ciências que expõe o positivismo, né? Dentre as ciências analisadas nesse curso, encontra-se a matemática,
a astronomia, a física, a química, a biologia. E o livro termina com uma introdução da sociologia, que ele vai chamar de física social, né? Ele é o pai da sociologia, mas ele vai tratar da sociedade como algo estanque, né? Ele vai inclusive chamar de física social. Nesse sentido, Comte foi também fundador da sociologia, né? Que ele divide em estática, que é a organização social, e a sociologia dinâmica, que é essa parte do desenvolvimento social. Ambas deveriam ser estudadas por um outro método histórico. A combinação da importância das ciências com uma ciência social é talvez a marca mais forte de Comte. Então, Comte quer aplicar o seu estudo científico para compreender a sociedade, né? E aí é um erro, porque a sociedade tem sua dinâmica própria de movimento. Mas aí o Comte, né, sua lei de desenvolvimento social propõe que todas as sociedades passam por três estágios intelectuais, por três estágios. O intelectual, que é esse que nós já falamos, o teológico, de Deus, e o metafísico. Né? Então, todas as sociedades, todas as pessoas, no seu processo de desenvolvimento, passa por esses três momentos. Né? E a ideia de que as sociedades se desenvolvem de acordo com as leis da natureza foi adotada por Marx. Né? Então, o Marx, no próximo momento, que é o materialismo, que nós vamos tratar depois na próxima aula, né, tem aí um pouco de referência em Comte. Então, Augusto Comte foi o precursor dessa ideia muito científica, né, como um conhecimento verdadeiro e tal. É claro que o conhecimento científico se constitui no período moderno, René Descartes, David Hume, aqueles filósofos todos que nós já vimos, questão da racionalidade, mas é Augusto Comte, aqui no século XIX, que vai dar todo esse caráter, toda essa importância para o conhecimento científico. Né? E isso será perigoso, porque depois há uma decepção com esse conhecimento científico. Mas nesse momento histórico, século XIX, há uma grande exaltação, glorificação desse conhecimento científico. Né? Então fica aí essas ideias principais para a gente fechar esse momento e depois vamos tratar especificamente do materialismo, certo? Muito obrigado.